Record. Boa noite. Um dos bombeiros que morreram soterrados enquanto faziam um resgate ontem à noite em Bauru foi enterrado nesta tarde. Centenas de pessoas participaram da cerimônia. Eu acompanhei e conferi que esta foi a primeira morte em serviço registrada na corporação em 50 anos. O trabalho das máquinas agora dentro do condomínio é para tapar as fossas. Foi aqui que aconteceu o desmoronamento de terra que matou um pedreiro e 2 bombeiros. As imagens são exclusivas e foram gravadas durante a tarde. O corpo do sargento Wesley Ferreira, de 36 anos, foi enterrado nesta quinta-feira. A mulher e os 3 filhos estavam abalados. Centenas de pessoas acompanharam a cerimônia. O sargento foi um dos 2 bombeiros que foram soterrados enquanto faziam o resgate de um pedreiro que escavava uma fossa séptica em um condomínio em Bauru. Companheiros da corporação, da Polícia Militar e do agrupamento aéreo se despediram com uma canção. Vigilantes e leais ao Estado, nós bombeiros, daremos momentos de paz. É uma perda que é difícil de reparar, porque deixa uma lacuna realmente muito grande no quartel e principalmente em nossos corações. O soterramento do sargento e do tenente Matheus Augusto Berco, de 28 anos, se deu quando uma fossa antiga cedeu a apenas 2 metros do buraco em que estavam. Esta foi a primeira morte em serviço registrada na corporação de Bauru. As fossas foram construídas muito próximas uma da outra. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru explica que a construção deve ser feita com no mínimo 5 metros de distância e o terreno arenoso da cidade também pode ter contribuído para o acidente. Ele propicia o acidente por conta de fazer a abertura mais próxima uma da outra, como aconteceu, já que uma das fossas estavam cheias de água. Então houve esse rompimento do solo, por estar muito próxima e ocasionando essa tragédia. O diretor comenta ainda que não há qualquer fiscalização para obras como essa, tampouco um projeto de lei que regulamente o serviço. O corpo do pedreiro Antônio Ferreira dos Santos, de 64 anos, foi retirado da fossa às 11 horas da manhã de hoje, depois de ficar mais de 20 horas soterrado. Ele já trabalhou em várias casas, já fez. Essa aqui também desbarrancou, foi ele que tinha feito, que estava cheia, ele estava fazendo a outra. E ele já tem experiência já nisso daí. Corpo do pedreiro que trabalhava na fossa, Antônio Ferreira dos Santos, foi enterrado hoje à tarde no cemitério da Saudade, em Bauru. Já o corpo do tenente Matheus Augusto Berck foi enterrado em Pirassununga, cidade onde ele nasceu. A Polícia Civil está investigando o caso. Segundo a ASENAG, que é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru, o conselho da categoria vai abrir sindicância para apurar a responsabilidade da obra. Segundo a entidade, um engenheiro deveria estar acompanhando os trabalhos. O repórter Marcelo Nadalon está ao vivo com um representante da associação. Marcelo, qual deve ser o procedimento para a abertura de uma fossa séptica como esta? Boa noite. Boa noite, Tatiana. A abertura de uma fossa séptica é como uma outra obra qualquer. Deveria ter um engenheiro acompanhando esse trabalho. A afirmação vem da associação que representa os engenheiros, os arquitetos e os agrônomos daqui de Bauru. Emerson Crivelli é o presidente da entidade. Deveria haver um engenheiro nesse local. Qual vai ser o procedimento a partir de agora nessa investigação do CREA? Veja bem, eu nem sei se não havia engenheiro, mas toda obra, mesmo pequena, deve haver o engenheiro ou o arquiteto responsável. Isso quem vai apurar é o Conselho dos Engenheiros. O Conselho vai verificar se havia, no caso, engenheiro responsável ou não. É importante entender o seguinte, mesmo em pequena, às vezes uma obra oferece risco. Então, sempre que puder, consulte um profissional antes de entrar em execução. Agora, a construção de fossas sépticas, por exemplo, isso é comum ainda? É um trabalho que acontece nas cidades? Qual é, pela experiência do senhor, que o senhor percebe nos municípios? Olha, é lamentável que ainda tenhamos em Bauru bairros com esse porte, ainda com esse tipo de esgoto. Quer dizer, poluindo o lençol freático, né, e ainda causando tragédias. É um loteamento de classe alta, quer dizer, existem outros loteamentos
também nessa situação, então é lamentável, quer dizer, é uma tragédia lamentável. Perdemos aí um trabalhador e dois bombeiros, né? É lamentável. Agora, no caso, presidente, esse trabalho do CREA que vai ser feito agora, serão ouvidas as pessoas responsáveis pelo local? Como é que funciona geralmente uma sindicância aberta pelo Conselho? Normalmente a promotoria faz uma consulta ao CREA solicitando laudo. Tal. Esse procedimento virá ainda agora com as análises, se havia um engenheiro, o engenheiro será responsabilizado, ele que vai responder perante ao CREA. E se não houver o engenheiro? Se não houver o engenheiro, já é uma outra etapa da situação. Ok, obrigado pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio, Tatiana. Obrigada, Marcelo. Uma boa noite para você. Polícia Federal incinerou hoje em Ourinhos